Começando mais uma aula do sétimo ano, o assunto que hoje a gente vai ver o valor numérico de expressões algébricas. Então, vamos lá. O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que ela assume quando substituímos cada variável por um número e efetuamos as operações indicadas, né? Lembra que uma expressão algébrica é uma expressão que envolve números, letras e operações, né? Essas letras são chamadas de variáveis. Então, veja só. Qual o valor numérico da expressão algébrica 5x para x igual a 5? A expressão algébrica é quanto? É 5 vezes x. E o x vale quanto? O x vale 5. Então, vamos substituir esse x pelo valor dele, que é 5. Então, a gente vai obter o seguinte. A expressão o valor numérico vai ser 5 vezes 5, que dá 25. Ok? A próxima aqui, ó, o valor numérico da expressão algébrica x ao quadrado menos x mais 3 para x igual a menos 1. Sendo assim, a gente vai obter o seguinte. Para x igual a menos 1, a gente vai ter menos 1 ao quadrado menos menos 1 mais 3. Por que eu coloquei esses parênteses aqui? Porque eu não posso colocar dois sinais de menos juntos sem separá-los. Eu tenho que separar eles por parênteses. E aqui eu estou elevando o menos 1 ao quadrado. Se eu colocasse menos 1 ao quadrado, sem o parêntese, estaria me indicando que quem é que está elevado ao quadrado? É só o 1 e não o sinal negativo. Por isso que a gente coloca esses parênteses aqui. Vamos lá. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Menos com menos, ó, na multiplicação, isso aqui dá mais. Então, eu tenho mais 1. Mais o 3 que está aqui. Assim, somando tudo, a gente vai obter um valor de 5. O valor numérico da expressão x ao quadrado mais y para x igual a 5 e y igual a 10. Então, a gente vai ter 5 ao quadrado mais y, que o y é 10. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, ou seja, 25. 25 mais 10, 35. Restrições para o denominador. Algumas expressões algébricas não representam um número para alguns valores atribuídos às variáveis. Por exemplo, a expressão 1 sobre x, ó, essa expressão, ela não representa um valor quando o número x for igual a zero, ou seja, quando a variável x for igual a zero, pois não existe a divisão por zero, ou seja, não existe isso aqui, ó, 1 dividido por zero, isso não existe. Por isso que, quando o x for zero, essa expressão não vai gerar nenhum valor. Não vai ter o valor numérico da expressão algébrica 1 sobre x quando x vale zero. Né? E isso aqui, ó, por isso, se precisarmos escrever a expressão 1 sobre x, devemos escrever ao lado dela a restrição, x diferente de zero. Então, a gente escreve 1 sobre x para x diferente, esse é o símbolozinho diferente de zero, o igual cortado é diferente. Então, 1 sobre x vai dar um valor numérico quando x for diferente de zero. Quando x for igual a zero, não vou ter um valor numérico. Assim, para representar um número, o denominador em uma expressão algébrica necessariamente tem que ser diferente de zero. Tá? Se eu tenho uma expressão algébrica que tem denominador, para eu calcular o valor dessa expressão algébrica, o denominador dela tem que ser necessariamente diferente de zero. Tá? Se for igual a zero, eu não consigo calcular. Então, o número de diagonais de um polígono é calculado com o uso da expressão. Então, tem uma expressão algébrica aqui, ó, D igual a M menos 3 sobre 2. Ok. Sendo D o quê? D é o número de diagonais e N é o número de lados do polígono. A pergunta é, o número de diagonais de um polígono que tem 5 lados. Então, vamos utilizar a fórmula. D é igual a N. Só que quem é N? N vale 5, né? Então, 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Vamos fazer essa conta. Quanto é 5 menos 3?
5 menos 3 é 2. A gente resolve primeiro os parênteses. Então, a gente vai ter 5 vezes 2 dividido por 2. Lembra sempre que as expressões numéricas ela tem uma sequência a ser seguida, né? Primeiro a gente faz potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão, e depois adição e subtração. Então, aqui a gente tem só multiplicação e divisão, então a gente pode fazer 5 vezes 2, que dá 10, dividido por 2. O resultado é 5. Então, são 5 diagonais, letra B. Questão 2, a gente tem o seguinte. O preço do quilo de carne em um açougue é dado pela expressão P igual a 9x menos 3. Então, a expressão aqui algébrica que dá o preço do quilo de carne. Sendo x a quantidade de quilos de carne comprada. O preço de 7 quilos de carne é... Então, x é a quantidade de quilos. Então, vamos lá. O preço vai ser quanto? Vai ser 9 vezes a quantidade de quilos, que foi 7, menos 3. 9 vezes 7 dá 63. Então, a gente tem 63 menos 3. Né? Lembrando sempre, faz primeiro multiplicação, depois soma e subtrai. 60 menos 63 menos 3 dá 60. Então, essa é a resposta, R$60. Questão 3. Uma bola é lançada obliquamente. Sua trajetória é descrita pela função. Então, tem aqui uma expressão algébrica novamente. H de t é menos t ao quadrado mais 3t. Sendo esse h de t é a altura, que está dado em metros, e o t é o tempo, que é em segundos. A pergunta é, quantos metros de altura estará essa bola após 2 segundos? Lembra que o tempo é o t, né? Então, eu vou substituir o t por 2. Sendo assim, a gente vai achar o h de t, que é a minha altura. Então, a gente tem menos 2 ao quadrado mais 3 vezes 2. Por que eu não coloquei o parêntese aqui? Porque quem é que está sendo elevado ao quadrado? É o t e não menos. Por isso que a gente coloca 2 ao quadrado e esse sinal fora do parênteses. Por isso que eu não coloco parênteses, né? Sendo assim, a gente vai obter o seguinte. 2 ao quadrado é 4. Vai ficar menos 4 mais 2 vezes 3, 6. Menos 4 mais 6. Eu tenho 6, tiro 4, sobra 2. Então, após 2 segundos, ela vai estar em 2 metros de altura. Então, essa foi a aula de hoje, onde a gente viu o valor numérico de uma expressão algébrica.